Eu sou Gabriel, né? Nosso grupo vai apresentar um seminário sobre catalisadores de prata para epoxidação de etileno. E nesse seminário, a gente vai explorar a epoxidação de etileno, focando nas influências de promotores alcalinos e cloretos em catalisadores de prata. Esse é o sumário, né, do seminário. Primeiro a gente vai falar sobre a fundamentação teórica, depois a reação essencial, depois os tipos de catalisadores, análise de desempenho e, por último, conclusões perspectivas. Vou começar falando sobre os fundamentos da reação, e, na verdade, a oxidação etilena é uma reação de oxidação seletiva. Ela é muito importante, né, para as indústrias químicas, e o produto, o óxido de etileno, é um bloco de construção versátil para inúmeros produtos, como etileno glicol e polímeros. O principal desafio é a combustão paralela do etileno para CO2, né? E resultando em uma perda significativa de carbono e impacto ambiental. Cerca de 0,2, 0,3 toneladas de óxido de carbono, né? CO2, dióxido de carbono, por toneladas de etileno, óxido de etileno produzido. Meu nome é Daniel e eu vou falar sobre a composição e classificação dos catalisadores de prata. Esses catalisadores eles são compostos basicamente por três elementos principais, que é o suporte, o metal ativo e os promotores. O suporte, que no caso foi usado aqui, foi a alfa-alumina, porque ela possui uma estrutura de baixa área superficial, que é em torno de 8 metros quadrados por grama. Apesar disso, ela oferece uma boa estabilidade térmica também, o que permite uma dispersão controlada das partículas de prata. Esse suporte ele é essencial para dar forma ao catalisador e garantir, né, a sua integridade mesmo sobre altas temperaturas. Além disso, a gente tem o metal ativo. Aqui o componente é a prata, que geralmente ele está presente em forma de nanopartículas de em torno 15% em peso, né? A prata é o centro da atividade catalítica, né? A responsável ali pela interação ali com as moléculas dos reagentes. Além disso, a gente tem os promotores, que são as substâncias adicionadas em pequenas quantidades para modificar e melhorar o desempenho do catalisador. No caso desse catalisador de prata ali, a gente usa mais elementos alcalinos, que seria tipo potássio, césio, ou, né, e no caso ali o que é usado, o cloreto de etilo, que é usado em baixas concentrações, cerca de 0 a 1 ppm, e é geralmente em fase gasosa. Esses catalisadores eles são classificados como heterogêneos suportados, né, e biometálicos, combinados ali com diferentes elementos. Além disso, a gente vai falar sobre o design experimental, que seria a configuração e o monitoramento do processo catalítico. É, a configuração do reator é utilizando um sistema de leito fixo de quartzo com 4 milímetros de diâmetro. Esse tipo de reator ele é muito usado assim, em catálise heterogênea, porque ele garante um bom controle de temperatura e fácil separação do catalisador e do produto. As condições operacionais que estão ali são para essa reação, que é de 175 graus Celsius a 255 graus Celsius, com a pressão de 1 bar. E ela é alimentada por 7,5% de etileno, 7,5% de oxigênio e uma concentração de 0 a 1 ppm de cloreto de etilo. O restante ali é balanceado com hélio, que atua como mistura inerte, como um gás inerte ali, né, sem participação da reação. Depois disso, a gente tem a análise e cálculo. No caso ali das análises, são usadas a cromatografia gasosa, que quantifica a quantidade ali que a gente tem de etileno, de óxido de etileno, de CO2 e de acetaldeído. Além disso, a gente tem a conversão de etileno, que mede a eficiência da reação, a seletividade para o óxido de etileno, que indica a formação preferencial do produto desejado, e o balanço de carbono, né, que vai validando ali em 100, com uma margem ali de 3% para assegurar a precisão. Então, pessoal, boa tarde. Sou Gabriel, eu vou falar dos resultados.
dos efeitos promotores na atividade catalítica. Então, os promotores nesse artigo foram os promotores sólidos, né, que são o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio. Então, esses promotores, eles modificam, né, a força de adsorção do oxigênio na superfície da prata. E os picos de O2 deslocam-se para temperaturas mais baixas, que é como se fosse o oxigênio mais fraco. Fica mais fraco, no caso. E os picos de O2 querem dizer que o oxigênio fica mais forte, né, deslocando-se para as partes mais altas. E com o rubídio e o césio exibindo maior efeito. Então, sem o cloreto de etila, que é o nosso C2H4, catalisadores promovidos têm atividade menor que a prata 550 como referência, com conversão de O2 para 20% em relação ao rubídio ligado à prata e o césio ligado à prata, versus 95% para prata e ligado ao lítio, né? E com o cloreto de etila, as conversões de O2 para o eteno, né? O eteno, caíram drasticamente para prata e lítio ligado à prata. Mas o rubídio e a prata resistiram melhor, sugerindo neutralização parcial do efeito bloqueante do cloro menos pelos álcalis. E a gente tem um efeito de cloreto de etila na conversão de O2 a, e depois a gente tem a parte do eteno, né? Que é a conversão em eteno. Então, na primeira parte, em 215 graus Celsius, a gente teve o oxigênio o oxigênio, a prata 550 e o lítio prata mantém alta conversão sem o cloreto de etila. Mas com o cloreto de etila ficam 2 ordens de magnitude menores, ou seja, caiu a conversão. E quando a gente tem o rubídio e a prata, e o césio e a prata, mantém conversões moderadas entre 20% e 40%, mesmo com o cloreto de etila. Por quê? Porque a temperatura, né, que foi feita foi em torno de 215 graus Celsius. E com 7,5% de volume para o eteno e 7,5% de volume de O2 em um fluxo de 66 ml por minuto, segundo o artigo. Então, em relação ao etileno agora, segue uma tendência semelhante à do oxigênio. Então, compósitos mais pesados, como rubídio e césio, são menos impactados pelo cloreto de etila, mantendo atividade relativa, indicando que álcalis amortecem um bloqueio de sítios de cloro menos. Né? Então, aqui está o gráfico, né, representando essa parte, né, com o cloreto de etila, tem uma porcentagem de 1 ppm, os promotores na atividade catalítica. Então, esse gráfico ele basicamente resume a conversão, né, com o O2 e com o etileno na parte B, certo? Então, agora indo para a parte de longevidade e degradação e também o reuso, né, do catalisador. Então, a estabilidade em operação contínua seriam em torno de até 25 horas a 215 graus Celsius. Então, sem o cloreto de etila, o crescimento de partículas para 70 e 100 nanômetros, segundo o artigo, com o cloreto de etila, crescimento semelhante, indicando que a desativação, como se fosse tipo a desativação primária, é por citerização da prata, não por perda de promotor. Então, o reuso e recuperação não reportado reuso cíclico no artigo, né? Então, no artigo ele não reportou o reuso ciclo, mas a manutenção da atividade relativa de rubídio prata por césio e prata sugere menor citerização ativa, potencialmente, no caso, né, facilitando a recarga de promotores em regeneração. Então, aqui, né, indo para a análise detalhada da lixiviação em perda de atividade do catalisador, a lixiviação então dos álcalis, ou no caso o ICP, após testes, mostram cargas de promotores estáveis alinhados à parte teórica, né, que é como se fosse tipo 2,5 mol em porcentagem, né?
indicando nenhuma lixiviação significativa de lítio, sódio, potássio, rubídio ou césio durante a reação. Né? E a parte da atividade, né, que é a perda de atividade, basicamente correlaciona, né, principalmente a ceterização das partículas de prata e cobertura competitiva por cloro menos nos sítios ativos, não a dissolução dos promotores, que é basicamente aquilo que confirmado pela esterilização da prata via sem alterações na absorção de oxigênio. As conclusões e as implicações industriais, então, tem a ver com a sinergia do césio e prata mais o cloreto de etila. Então, essa combinação inibe tanto a oxidação completa quanto as reações secundárias no caso do etileno, né? Permitindo alta seletividade em aproximadamente 80%, como mostra o gráfico. Né? E em conversões elevadas, aproximadamente 15% sem grande perda da atividade, que representa no nosso gráfico. Né? Também tem um desenvolvimento de catalisadores comerciais. Então, o uso de álcalis mais pesados, como o rubídio e o césio, e utilizando o cloreto de etila, pode prolongar a vida útil, reduzir o ciclo de regeneração e melhorar o rendimento também, né? Então, é basicamente isso. E as referências. Muito obrigado.